Pessoal, nesse vídeo aqui vamos ver como é que se resolve algumas equações. Então aqui a gente tem uma equação 3 vezes x igual a 18, ou o triplo de um número é igual a 18. Então o nosso objetivo aqui é encontrar o valor de x isolado, o x sozinho assim. Mas acontece que aqui a gente tem 3 vezes x igual a 18, ou 3x igual a 18. Então, para a gente isolar o x, para deixar ele sozinho, como tem um 3 aqui, então vamos dividir aqui por 3 no primeiro membro. Mas acontece, se no primeiro membro aqui eu dividir por 3, então obrigatoriamente, aqui o segundo membro eu divido também por 3. E aí eu vou ficar com 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 é 1. Eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Então vai sobrar só o x aqui no primeiro membro. É igual, esse sinal de igual aqui. E no segundo membro aqui você tem 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá um 6. Então, a resposta aqui nessa equação é x igual a 6. Se você quiser ver se está certo mesmo, é só a gente substituir aqui, colocar no lugar do x aqui, colocar o 6. Por exemplo, a equação é essa daqui. 3 vezes x igual a 18. Então, tirando a prova, para saber se a gente está correto, então fica 3 vezes o x. Mas acontece que o x é igual a 6, então vai ficar 3 vezes 6 igual esse 18 aqui. Então, 3 vezes 6 é igual a 18. 3 vezes 6 é igual a 18. E 18 é igual a 18. Então, você chega nessa igualdade aqui. Se a gente chegou nessa igualdade aqui, 18 igual a 18, significa que a gente encontrou o valor correto de x nessa equação aqui. Então, x igual a 6 nessa equação aqui. Nesse caso aqui, a gente tem 6y é igual a 30. Ou 6 vezes y, porque não apareceu o sinal de multiplicação aqui, mas está multiplicando. Toda vez que você tiver um número junto com uma letra, esse número está multiplicando a letra. Então aqui você tem 6 vezes y igual a 30. Então o nosso objetivo aqui é calcular o valor, encontrar o valor de y. Do y sozinho. E aqui a gente tem um 6y. Então para isso, como você tem um 6 aqui, então você divide aqui por 6. Quando você fizer isso, o y vai ficar só, quando divide por 6. Mas se você divide aqui o primeiro membro por 6, obrigatoriamente o segundo membro aqui você divide também por 6, pelo mesmo valor. Então esse 6 dividido por 6 vai dar 1, você pode cancelar, vai sobrar só o y. Sinal de igual aqui, então o y vai ser igual. Aqui você tem 30 dividido por 6. E 30 dividido por 6 é um 5. Então y é igual a 5. E se você multiplicar 6 vezes 5 é igual a 30. Então, y igual a 5 é a resposta correta. É o valor de y que satisfaz essa equação aqui. Então, a resposta é y igual a 5. Nesse caso aqui, não tem como a gente fazer a divisão logo aqui. Dividindo aqui no primeiro membro por um número e aqui pelo mesmo número não. Porque tem uns números aqui que são semelhantes e a gente pode operar esses números. Por exemplo, semelhante ou de mesma natureza. Por exemplo, aqui você tem 15 e 25. Então a gente pode operar esses números. Mas para você operar esses números, eles têm que estar juntos, no mesmo membro. Então eu vou isolar 2x no primeiro membro. Então ele está no primeiro membro, permanece no primeiro membro aqui, 2x. Esse sinal de igual, eu repito ele aqui. Esse 25 está no segundo membro. Ele continua aqui no segundo membro. Agora esse 15, que está aqui no primeiro membro, negativo, eu vou passar ele aqui para o segundo membro com sinal trocado. Então ele está negativo, então ele vem para cá para o segundo membro positivo. Aí esse 2x eu vou repetir no primeiro membro. Sinal de igual também.
E aqui eu tenho 25 mais 15. Então eu sei quanto é que dá essa continha aqui. 25 mais 15 vai dar 40. Então eu cheguei aqui no caso parecido com aqueles casos lá, com aqueles dois primeiros exemplos. 2 vezes x igual a 40. Então para me encontrar o valor de x aqui, do x sozinho, como aqui tem um 2, então é só dividir aqui por 2. E não esquecer de dividir aqui do outro lado pelo mesmo valor, por 2 também. Então quando você divide 2 por 2 vai dar 1, então você pode cancelar 2 com 2, vai sobrar só o x no primeiro membro. Sinal de igual. E 40 dividido por 2 dá 20. Então o valor de x aqui, nessa equação aqui é x igual a 20. A resposta é essa aqui, 20. Nesse caso aqui eu tenho essa equação aqui, então vamos determinar o valor de x aqui. Mas para isso a gente vai ter que operar os caras que são semelhantes aqui. Por exemplo, esse 6x e esse 4x, eles são semelhantes, são de mesma natureza. Então a gente pode operar esses dois números. Só que eles estão em lados opostos aqui, então a gente vai ter que juntar eles para poder operar. O 2 e 58 também a gente consegue operar esses dois valores aqui. Eles estão em lados opostos, mas a gente consegue fazer isso. Então, para isso, a gente vai ter que juntar eles. Então, esse 6x, ele vai permanecer aqui no primeiro membro. Como ele é semelhante ao 4x, então esse 4x eu vou passar ele para o primeiro membro para operar com o 6x. Mas acontece que ele está positivo aqui no segundo membro. Aqui você tem mais 4x. Então eu vou passar para o primeiro membro com sinal trocado. Então se ele está positivo, ele vai vir para cá, para o primeiro membro negativo. Então fica menos 4x. Porque em uma equação, desse lado aqui esquerdo, você tem o primeiro membro, do lado esquerdo do sinal de igualdade. Primeiro membro, do lado direito do sinal de igualdade, tudo que está do lado direito está no segundo membro. Então o sinal de igual, coloquei ele aqui. Então o 58 está no segundo membro, permanece no segundo membro da equação. E eu posso operar ele com esse 2. Acontece que o 2 está do outro lado, então eu vou ter que trazer ele para cá. Mas ele está positivo. Então eu trago ele para o segundo membro com sinal trocado. Então vem positivo. Agora a gente pode operar aqui esses dois números aqui. Então aqui você tem 6x menos 4x. Então se você tem 6x e retira 4x, você vai ficar com 2x. Sinal de igual, repito ele aqui. E desse lado aqui a gente opera esses dois valores aqui. Então você tem 58 menos 2. 58 tirando 2 é 56. A gente chegou naquele caso lá. Então naquele caso parecido com aqueles dois exemplos lá primeiro. Então nesse caso você tem aqui, ó, 2 vezes x igual a 56. 2 vezes um número igual a 56. Ou o dobro de um número igual a 56. Então nosso objetivo aqui é calcular o valor de x sozinho, só o x. Como aqui tem um 2, então eu divido aqui por 2. Divido desse outro lado aqui também por 2. Esse 2 aqui cancela com esse 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes x é o próprio x, então sobra só o x aqui, no primeiro membro. Sinal de igual, repito ele aqui. E aqui você tem 56 dividido por 2. 56 dividido por 2 vai dar um 28. Então o valor de x aqui nessa equação aqui é x igual a 28.